num fio em que circula uma corrente I, vai ser criado um campo magnético. Já é um fenômeno conhecido. Vamos fazer um experimento. Fazemos circular corrente no fio e um ímã próximo vai fazer com que o fio seja atraído ou repelido pelo ímã, dependendo do sentido da corrente, porque se muda o sentido da corrente, o campo muda. No nosso experimento, nós temos um fio, então aqui nós temos um fio suspenso, um ímã e um suporte para ligar o fio é a fonte de energia. Então aqui eu posso ligar a fonte de energia. Eu posso também ver a corrente que eu estou impondo no sistema. Eu vou fazer um zoom no ímã para podermos observar melhor o que acontece. A corrente vai circular no fio e ele vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético vai reagir com o campo do ímã. Então vamos à experiência. Então aqui está o acompanhamento da medida e estou aqui provocando a corrente elétrica. Pode notar que de uma forma bem tênue o fio está sendo atraído pelo ímã. E se eu inverter a polaridade, existe a repulsão. Então vamos chegar um pouquinho mais perto no zoom, observando, invertendo a polaridade. O movimento é pequeno, primeiro porque o campo magnético não é tão grande, e segundo, esse fio é relativamente grosso e tem um certo peso, não é muito pequeno. Se nós pegarmos esse fio e enrolarmos em forma de bobina, cada um desses fiozinhos aqui vai gerar um campo magnético. E esses campos magnéticos vão ser somados, ou seja, quando eu coloco um fio perto do outro, eles vão ser somados e vão criar um campo magnético bem maior. Então, eu consigo aumentar a intensidade desse campo magnético pegando o fio e enrolando em forma de bobina. Então, vamos ver este efeito. Aqui nós temos o fio em forma de bobina. Então, aqui foi feita uma bobininha, um enrolamento de fio. E vamos aproximar o ímã. Então, aqui está o ímã posicionado. E vamos colocar os instrumentos à mostra. Agora vou ligar a fonte. E ao ligar a fonte, eu tenho a indicação da corrente e a atração da bobina. Se eu inverter a fonte, eu tenho a repulsão. E dá para perceber muito bem que a força de atração e repulsão aumentou em função do aumento do campo magnético que proporcionou o enrolamento do fio. Então aqui comprovamos que ao superpor um fio sobre o outro, o campo soma e aumenta de intensidade. Agora vamos analisar o efeito ao contrário. Uma bobina e um ímã. Esse ímã está envolvendo a bobina num campo magnético.
Vamos colocar aqui um amperímetro. Nessa situação que a gente chama de estático, ou seja, o ímã está parado, eu tenho as linhas de campo magnético, mas nada acontece. Quando eu movimentar o ímã, o campo magnético vai variar em cima da bobina. Então nós temos duas situações, um com o campo magnético parado e outro com o campo magnético variando. Nós vamos observar o que vai acontecer nessas situações. Então, primeiro, nós tínhamos colocado uma fonte e a bobina gerava um campo. Agora, nós temos um campo magnético externo e um amperímetro para verificar se acontece alguma corrente I em decorrência deste campo magnético. Esse é o nosso conjunto aqui. O amperímetro, a bobina e o ímã. Esse ímã está gerando um campo magnético nesse sentido aqui. Esse parafuso permite que a intensidade do campo aqui vá cada vez mais aumentando à medida que chega perto desse ímã, para nos mostrar um efeito interessante. O ímã parado perto da bobina, não aparece nenhum movimento aqui no nosso amperímetro. E isso, né, conforme a lei da conservação de energia, se o ímã está parado e se o sistema está totalmente parado, não existe energia envolvida, portanto, se não tem energia envolvida, tudo é zero. Se eu fizer um movimento no ímã, isso quer dizer que eu estou aplicando uma energia mecânica. Então, aqui eu estou aplicando uma energia mecânica ao movimentar o ímã. E aí sim, ao movimentar o ímã, as linhas de campo magnético vão cortar a bobina e eu vou ter alguma coisa aparecendo no amperímetro. Vamos ver isso. Se eu pegar o meu ímã e aproximar na bobina, eu tenho uma corrente ali observando no amperímetro. Se eu faço um movimento ao contrário, a corrente que provocar na bobina é ao contrário. Então vamos observar de novo. Então vamos observar. E um detalhe curioso, se eu fizer um movimento mais rápido, maior é a intensidade da corrente. Como acontece esse processo? Primeiro, o movimento do ímã provoca uma corrente. A gente diz que o campo magnético induziu na bobina uma corrente elétrica. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte. Existe a lei da conservação de energia e existe a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Que os objetos tendem a se manter no estado que estão. Ou seja, se está parado, está parado. Toda e qualquer mudança de estado gera um esforço. Então, o que acontece aqui? Se o ímã está aproximando, o que a bobina está enxergando é o campo magnético aumentando sobre ele. Se o campo magnético está aumentando, ele começa a criar uma corrente, a própria bobina começa a criar uma corrente para criar um campo magnético ao contrário daquele que está chegando, está aumentando. Então, a bobina vai reagir de tal maneira a criar um outro campo norte, tentando repelir o ímã. Então, na verdade,
não é o campo magnético do ímã que está provocando uma corrente. É a bobina que está tentando gerar um campo magnético para repelir o campo que está chegando e está aumentando. Então, na verdade, é a bobina tentando gerar um campo magnético por uma corrente para impedir a aproximação do ímã. Volto a falar, não é o ímã que está provocando a corrente, e sim a própria bobina que está reagindo contra o movimento mecânico. Por isso a gente diz que essa energia gerada pela bobina é uma força contra-eletromotriz, ou seja, ela tenta estar ao contrário daquele que está criando. O que está acontecendo nesse nosso modelo, quando a bobina sente que o campo magnético está crescendo, ele está tentando criar um campo ao contrário, tentando impedir esse crescimento. Quando o ímã está se aproximando, a corrente tem um sentido, porque o campo assume esse sentido e está impedindo o ímã de aproximar mais. Só que uma vez o campo estabelecido, quando eu estou retirando o ímã, o campo está baixando. E aí a bobina tenta manter o campo constante, ou seja, se eu estou aumentando o campo tenta afastar o ímã. Se estou diminuindo o campo da bobina tenta puxar o ímã de volta. E assim nós temos a reação da bobina ao campo magnético. Então, na verdade, é a bobina que está reagindo ao campo magnético. Não é o campo magnético que está produzindo corrente na bobina. E esse é o princípio básico dos geradores mecânicos, que convertem energia mecânica. Então, aqui o que estou fazendo é provocando uma energia mecânica de movimento e ela está sendo traduzida em corrente elétrica. Então, a água da hidroelétrica move ímãs que estão imersos em uma bobina. E esse movimento desse ímã na bobina provoca a produção de corrente elétrica. E, evidentemente, só existe corrente quando tem variação, ou seja, parou de variar, parou a corrente. Quando existe variação mecânica, existe a variação elétrica. Quando não existe variação, quando cessou a variação, cessou também a produção de corrente. Então, esse é um sistema dinâmico, energia mecânica provocando energia elétrica. Se parou a energia mecânica, veja que o campo ainda existe na bobina, mas também para a produção de energia. Ou seja, a indução de corrente elétrica para quando para também a energia mecânica que o produz. Então, se eu tenho energia mecânica, eu tenho energia elétrica criada. Nós dizemos que essa corrente aparece por uma indução. Por que indução? Porque, na verdade, o ímã, embora eu tenha o campo magnético, ela é invisível aos nossos olhos. O campo magnético existe, a gente sabe que existe, porque o ímã atrai materiais. Então, existe um campo magnético aqui no ímã, existe uma força, existe uma manifestação, mas a gente não enxerga. Então, esse campo, essa manifestação do campo magnético existe, ela é invisível, mas está presente. Como ela está presente, ela está provocando um efeito. Esse efeito que estamos observando é a geração de corrente. Como não existe contato físico, e sim a aproximação do campo já por si só provoca esse efeito de corrente, nós dizemos que essa corrente veio da indução do campo magnético, ou por indução de campo magnético. Vamos colocar essa situação teórica. Uma bobina, uma chave e uma bateria. Se isso é um fio enrolado, a resistência desse fio é igual a zero. Teoricamente, na prática existe sim uma resistência,
porém podemos considerar igual a zero. No momento que ligamos a chave, a corrente aqui que vai acontecer é I é igual a V sobre R. Para qualquer valor de tensão, se R é igual a zero, a tendência da minha corrente, em termos teóricos, é ir ao infinito, ou seja, ele ser um valor muito alto. Mas isso não vai acontecer exatamente assim. No momento que eu ligo essa chave aqui, começa a circular uma corrente I. Essa corrente I começa a produzir um campo magnético na bobina. Como vimos anteriormente, um campo magnético perto da bobina cria uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aí faz com que esse campo magnético comece a crescer. E esse crescimento do campo magnético faz com que a bobina reaja tentando reduzir esse campo. Então ele vai criar um campo ao contrário, tentando reduzir. Para ele reduzir esse campo, ele tem que criar uma corrente ao contrário daquela que está acontecendo. Ou seja, uma forma bem simples, o próprio campo magnético que começou a aparecer e crescer, causada por essa corrente aqui, vai provocar uma corrente ao contrário, tentando reduzir essa corrente, ou seja, se opor a essa corrente aqui que está criando campo. No momento que eu ligo a chave, a corrente não vai ao infinito. Ele começa do zero e começa a crescer. Vai acontecer isso aqui. Então, a corrente I tempo. Então, à medida que o tempo passa, a minha corrente I vai crescendo linearmente, tentando aos poucos ser impedida por essa corrente I. Assim vai sucessivamente e o campo magnético cada vez aumentando. Se eu fizer esse mesmo circuito aqui, então vamos desenhar aqui pequenininho, nesse mesmo circuito, uma fonte e um resistor. No momento que eu ligar a chave, essa chave aqui, fazer um gráfico de corrente em função do tempo, liguei a chave, a corrente assume o valor de R de V sobre R. Então aqui a corrente é V sobre R, ele imediatamente assume o valor. No indutor não. No indutor, no momento que eu liguei a chave, ele começa a subir, formando uma rampa crescente. Na teoria, a tendência disso aqui é ir ao infinito. Mas na prática, como eu tenho uma resistência do fio e limitações práticas da fonte e tudo mais, a minha corrente vai atingir um limite e ao atingir esse limite a corrente vai parar de crescer. Então, na verdade, enquanto a corrente estiver crescendo, o campo magnético está crescendo. Quando a corrente foi limitada por algum motivo, o campo magnético parou de crescer. Então, nessa região aqui é quando eu tenho variação de campo. Enquanto eu tiver variação de campo, eu tenho corrente. Então, enquanto tem variação de campo, eu tenho corrente. Quando a variação parou, ou seja, atingiu minha saturação neste ponto aqui, minha corrente também parou. Então, a corrente que induzia, a corrente que era contrária à criação do campo, parou. Então, limitou, parou tudo aqui. Parou a corrente assumiu um valor aqui e acabou. Aí, no momento que eu desligo, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando o campo. Só que, quando eu ligo, eu criei uma rampa. Se eu desligar imediatamente, eu não consigo criar uma rampa de descida, só se eu fizer um curto-circuito. Vou mudar aqui um pouquinho. Uma lado aqui eu desligo fazendo um curto. Aí eu tenho a corrente descendo porque a bobina vai tentar gerar essa corrente ao contrário. O que vai acontecer? No momento que eu desligo a chave
a corrente vai inverter de sentido, tentando manter aquela corrente que existia anteriormente, e a minha corrente vai diminuir. A corrente equivalente ao campo magnético do meu indutor. Como eu não tenho essa condição aqui, e é muito complicado de reproduzir, então se eu simplesmente desligar esta chave, eu cesso imediatamente essa corrente e a bobina tenta gerar essa corrente aqui. Como essa corrente vai tentar existir com a chave aberta, a tensão no indutor vai ter que ser alta para conseguir compensar a chave aberta. E, portanto, eu vou ter um excesso de energia num curto espaço de tempo. Ou seja, podemos ver aqui, ó, se abrir a chave seria como se fizesse isso aqui. Então, num tempo longo, eu estou carregando energia no indutor. E num tempo muito curto, o campo magnético está sendo retirado. Só que como o tempo é muito curto, o movimento da corrente é muito alto nesse tempo muito curto. Então o que eu tenho é, num tempo muito curto, toda a energia em campo magnético armazenada no indutor sendo devolvida para algum lugar. Muitas vezes, quando eu tenho um sistema com indutor, quando eu abro a chave, eu enxergo uma faísca. Essa faísca vem da reação do indutor. Vamos agora fazer o seguinte experimento. Uma fonte de energia, uma chave e uma bobina. Essa bobina vai ser um transformador para a gente ter um acúmulo de energia magnética ou de campo magnético suficiente. Essa bobina vai ser esse transformador aqui. A fonte está aqui nas garras e a chave vai ser eu fazendo o contato no fio. Então, ao eu fazer o contato no fio, eu vou simular a minha chave. A fonte já está ligada aqui e o meu transformador vai ser essa bobina aqui. Então, essa é a minha condição experimental. Então, vamos ver teoricamente de início. No momento que eu ligar a chave, vai haver então um acúmulo de energia sob forma de campo magnético. Essa corrente vai começar a acontecer, o campo magnético vai acontecer e assim vai estar estabelecido o meu sistema. Nós podemos ver a corrente através do amperímetro. Só para verificação inicial, no momento que eu ligar o circuito, eu tenho uma corrente aparecendo. No momento que eu desligo, quando eu desligar a chave, vai haver uma interrupção dessa corrente. O indutor que já está com o campo magnético, agora ele vai tentar manter esse campo, fazendo com que a bobina crie uma corrente igual que estava mantendo o campo. Então, eu posso dizer assim, a minha bobina vai tentar criar uma corrente e no mesmo sentido daquela que existia antes. Se eu cessei esta corrente, abrir a minha chave, essa corrente vai surgir, porém, com a chave aberta. Qual a resistência da chave aberta? Essa resistência da chave aberta é igual a infinito. É um valor muito alto. Então, é um valor alto. E tensão é igual a corrente vezes resistência. Então, se a resistência foi para o infinito, para qualquer valor de corrente, a minha tensão, a tendência é ir para o infinito. Ou seja, o que vai acontecer? A tensão vai subir
vai assumir um valor tão alto que vai saltar uma faísca resultante dessa tensão alta no momento que eu desligo a chave por conta da reação do indutor. O próprio indutor vai tentar gerar uma tensão alta. Um detalhe interessante aqui, antes de nós continuarmos. Eu estava aplicando positivo nesse lado da bobina. Então a corrente, como a fonte está gerando corrente, o indutor está recebendo corrente. Está correto. No momento que eu desliguei, quem está gerando energia é o indutor. Então o indutor vira a fonte. Então a polaridade nesse caso vai inverter. O positivo gerado pelo indutor vai estar neste lado aqui. Então, no momento que eu desligo a chave, a polaridade inverte no indutor. Vamos fazer uma mixagem da imagem. Se eu pegar a chave, eu posso ver a faísca saindo quando eu ligo e desligo a chave. Então vamos ver melhor. E agora vamos ver com mais detalhes. Vou fazer um zoom na chave e vou mostrar voltímetro e acompanhar o comportamento. Um zoom um pouquinho maior. E vamos ver aqui o efeito. A corrente e o desligamento. Pelo tamanho da faísca, isso é uma tensão muito alta. Eu vou melhorar um pouco a imagem do vídeo para a gente ver melhor a faísca. Se considerarmos que a cada milímetro de faísca eu tenho mais ou menos 1 milímetro de faísca igual a 1000 volts, isso quer dizer que, olhando pela imagem, eu pelo menos teria uns 5.000 volts de faísca, ou 5.000 volts para gerar aquela faísca. Então, é uma reação que gera uma tensão muito alta. Por isso que lidar com o indutor é relativamente perigoso. Ele gera tensões muito altas, podendo levar a choques elétricos, muito embora de tempo muito curto, mas essa tensão muito alta, conectada a uma instrumentação, vai destruir instantaneamente. Por isso eu devo tomar muito cuidado quando eu tenho um osciloscópio, por exemplo, e ligar a sistemas indutivos, porque ele vai gerar uma tensão tão alta que pode vir a destruir ou queimar o equipamento. Esse conhecimento tem que ser bem entendido para que você não danifique instrumentação em situação similar. Nós vamos ligar o osciloscópio para ver esse comportamento, principalmente da alta tensão e da inversão de polaridade, porém eu vou tomar alguns cuidados. Eu vou colocar um resistor aqui. Que vai absorver uma parte da energia, impedindo que essa tensão suba demais. E vou colocar uma ponta de osciloscópio também que suporte uma tensão alta. Posicionamos aqui um resistor. As pontas do osciloscópio são pontas especiais, 100 vezes, com garantia de isolação. E aqui é a minha chave que vai ligar o circuito. Então nós vamos mostrar aqui o contato sendo feito e a telinha do osciloscópio aqui. Então, no momento que eu faço o contato, existe um pulso. Então vamos ver melhor, em prioridade, a tela do osciloscópio. E aqui vamos mostrar o momento do contato
com mais detalhes aqui. Então, no momento que eu faço o contato, aparece uma subida da onda, que é a tensão da fonte. E quando eu desfaço a ligação, ocorre o pulso de reação. Nota a escala do osciloscópio, 50 volts por divisão. Eu vou fazer o traço parar na tela. Eu vou colocar no modo normal de trigger e vou congelar o traço na tela no momento do pulso. Fiz o pulso e congelou o pulso. Vamos estudar esse pulso. Este foi o tempo que eu liguei o indutor e nesse momento aqui eu desliguei e o pulso atingiu este valor aqui. Se eu for olhar pelo osciloscópio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisões aproximadamente. 7 vezes 5, 35. 350 volts. Note que eu estou colocando apenas 5 volts para carregar o indutor. Ele está me descarregando com tudo isso aqui sobre uma resistência que já foi colocada em paralelo de 1,2 kΩ. Para você ter uma ideia da tensão que atingiu. Vamos tentar ampliar um pouquinho. Então veja que é um tempo relativamente curto que aconteceu. Então, o tempo que eu deixei carregando, que foi com a mão, foi de 100, 200, 300, 0,3 segundos aproximadamente. E o tempo que levou para descarregar, vamos dar uma ampliadinha. Vou considerar que é quase uma divisão. Levou 10 milissegundos, ou seja, esse tempo foi 30 vezes menor. Para ter uma ideia, né, bem menos que 30 vezes, porque uma divisão esse aqui, e aqui deu bem metade de uma divisão. Praticamente a gente considera de 60 a 100 vezes menos tempo. Ou seja, a energia que se carregou é a energia que descarregou. Então, uma coisa muito importante aqui, né? Lembrando sempre, né, que a energia que eu entrego é a energia que ele devolve. Eu tenho uma tensão V e uma corrente I. V vezes I vezes o tempo de carga vai dar uma certa energia. Essa é a energia que carregou, que é igual a V vezes I vezes T do indutor, ou seja, a tensão que o indutor gerou vezes a corrente que o indutor gerou vezes o tempo que isso durou é igual a essa relação. Muitos dispositivos eletromagnéticos vão exibir esse comportamento. Toda vez que eu desligo ou desenergizo um sistema eletromagnético, ele vai me gerar um pulso muito elevado. E isso inclui-se então os relés, os contactores, a fechadura magnética de portão e assim por diante. Uma maneira de evitar ou diminuir essa tensão é colocando um diodo nesse sentido. Então esse diodo, quando ocorre a minha corrente produzida pelo indutor, polaridade positivo e negativo, o diodo fica diretamente polarizado e ele absorve a energia do indutor, né, fazendo a corrente passar nele. Então vamos colocar o diodo. Então um diodo, vamos colocar em paralelo, como vimos no esquema. Então sem o diodo primeiro. Vamos observar aqui. Sem o diodo, nós temos os pulsos acontecendo. Com o diodo posicionado, os pulsos foram eliminados.
não estou vendo mais os pulsos. Então o diodo está desviando a corrente. Em corrente contínua isso funciona muito bem. Só que em corrente alternada, colocar um diodo me provoca um problema. Então o diodo funciona muito bem em relé, em contactor de corrente contínua. Se estou usando aqui corrente alternada, esse diodo já não pode ser usado porque aqui é corrente alternada. Então eu vou usar aqui um elemento chamado varistor, que é um componente que quando chega a uma determinada tensão ele segura ou absorve essa energia. Então o varistor, que tem este formato aqui, é um varistor de 60 volts. E vamos colocar esse varistor agora em paralelo com a bobina, conforme o esquema. Vamos colocar o varistor, sem o varistor inicialmente. Lá estão os meus picos. E com o varistor, agora o meu pico está limitado à tensão de atuação do varistor. E assim eu reduzo o meu pico de alta tensão. Então são esses os elementos que eu acabo utilizando para reduzir o efeito do indutor, essa reação do indutor, né? Diante de tudo que vimos, chegamos à conclusão que se conectamos o indutor a uma bateria, ao ligar a chave, passa a circular uma corrente I que vai iniciar a criação de um campo magnético. Essa corrente I, que inicia a criação de um campo magnético, também faz criar uma corrente de reação I, ao contrário do indutor, que vai tentar se opor a esse crescimento do campo magnético que está acontecendo com essa corrente I. Ou seja, essa corrente I encontra um freio nessa corrente de reação. Portanto, nós vimos então que o gráfico obtido do crescimento da corrente I em função do tempo, ela é crescente. Então, no momento que eu ligo S1, a corrente é crescente, limitado pelo campo magnético crescente, ou seja, limitado pela corrente de reação. Essa velocidade de crescimento é tanto maior, pode ser mais rápida, se o campo magnético criado ou a reação magnética é menor, ou tanto mais lento, quanto maior for a reação do campo magnético. Esse crescimento tem uma íntima ligação com o campo magnético gerado e a corrente, ou seja, a quantidade de voltas ou espiras da minha bobina e do campo magnético formado. A quantidade de campo magnético vai depende de dois fatores: número de voltas ou espiras da minha bobina. Então, quanto mais espiras eu tiver, maior é o campo magnético, ou o núcleo magnético, ou seja, se eu colocar essas espiras montadas em cima de um núcleo de ferro, ele concentra mais o campo magnético, portanto tem maior influência do campo sobre a própria bobina. Assim eu posso construir esses elementos ou analisar seu comportamento. E este fato do campo magnético gerado por essa corrente produzir outra corrente, nele mesmo é o que chamamos de autoindução,
Ou seja, ele se autoinduz. Eu não tenho um campo magnético externo provocando esse processo. É o campo que ele mesmo cria que faz ele reagir e criar uma corrente ao contrário. Por isso que chamamos esse elemento aqui de indutor. É um elemento que provoca em si mesmo a indução da corrente elétrica de posição. E existe uma propriedade chamada então de indutância. Então, o indutor vai provocar uma propriedade chamada indutância, que vai ter valor, e a unidade é Henry. No indutor, L é igual, por exemplo, 0,5 Henry. Assim temos um valor de indutância. E de que depende esse valor de indutância? L é proporcional a. A gente já viu que o campo magnético em um fio aparece naturalmente com a corrente. Ou seja, quanto maior o meu comprimento do fio, eu vou ter uma indutância maior. E se eu enrolar em espiras, eu tenho a ação do campo magnético concentrado no fio. Então, L depende do comprimento do fio e depende do número de espiras ou voltas. Então, dependendo do número de espiras e número de voltas, eu tenho maior indutância. E depende do núcleo. Ou seja, se eu coloco aqui um núcleo de ferro, por exemplo, eu concentro meu campo magnético e, portanto, eu aumento o meu valor da indutância. Então, a indutância L depende desses fatores. Quanto mais espiras eu tiver, quanto melhor o meu núcleo e o comprimento do meu fio, vai afetar no valor da indutância L. E nós vimos que a manifestação da indutância, ela acontece durante um transitório, ou seja, durante uma alteração. Quando eu fecho essa chave aqui, o que vai acontecer? A minha corrente vai começar a crescer, o campo cresce e ocorre a reação do indutor. Quando esse campo para de crescer? Na prática, quando a corrente atingir um valor máximo limitado pela fonte ou pela resistência do fio, a minha corrente para de subir. O meu campo também para de crescer e meu campo parando de crescer, essa corrente de reação para de existir, ou seja, eu não tenho mais corrente que freia o crescimento. Lógico, eu não tenho mais variação de campo. Então, o indutor, ele reage a variações de campo. Se não há variação, mesmo que exista corrente, não existe mais reação do indutor. Da mesma maneira, quando eu desligo a chave, o meu indutor reage diminuindo o campo, salta a faísquinha e acaba todo o processo e tudo para. O indutor é um elemento dinâmico, ou seja, ele só funciona durante variações. Se a variação cessa, o efeito cessa. Por isso que o indutor sempre está relacionado a uma coisa chamada transitório. Transitório, nós nos referimos a variações, a mudanças. E o indutor, ele se manifesta a mudanças. A corrente contínua por si só, quando está presente, ele não faz efeito nenhum na indutância. Se manifesta durante as variações. Quando eu ligo a fonte, quando eu desligo a fonte, eu tenho mudanças, eu tenho um transitório.